A China, uma das nações que hoje define o ritmo do mundo com o seu poder econômico, cidades imponentes e influência global. Mas por trás da sua modernidade existe uma história antiga. Para compreender a China, temos de viajar no tempo, até as origens da civilização. Destas raízes nasceram dinastias e impérios lendários. Testemunhas de uma história de conquista e transformação. Nesta viagem de exploração, desvendamos as origens, dinastias e legado de uma civilização que marcou a história. Uma viagem pelos ecos do passado no coração da China antiga. Muito antes do surgimento de dinastias e de grandes impérios, a terra que hoje conhecemos como China foi o lar dos primeiros seres humanos, cujos restos mortais e ferramentas foram registrados na terra como testemunho da sua existência. Em 1978, no remoto Vale de Nihewan, no sítio de Xiaoshangliang, uma equipe de pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências desenterrou uma fascinante coleção de artefatos de pedra e fósseis de mamíferos antigos, que datam de cerca de 2 milhões de anos. Estes restos confirmam a presença do Homo erectus e seu modo de vida. Descobertas semelhantes foram registradas no delta do Yangtze, no rio Huai e nas planícies do norte. Mas estes hominídeos da China, como o homem de Pequim, foram extintos há 200 mil anos. O Homo sapiens, ancestral direto dos humanos modernos, chegou da África há cerca de 40 mil anos. Antes de sua chegada, os denisovanos deixaram herança genética em populações do Sudeste Asiático. Com o tempo, esses humanos formaram grupos para se protegerem. A organização, o uso de ferramentas e o domínio do fogo deram-lhes maior controle sobre o ambiente. Milhares de anos depois, eles deixaram para trás a caça e a coleta como único meio de subsistência. E há 10 mil anos, algo extraordinário começou a acontecer. Numa reviravolta quase inexplicável, os humanos, como se tivessem descoberto um antigo segredo da terra, começaram a semear e a colher. Nasceu a agricultura. Mas o que causou esta mudança? O desenvolvimento da capacidade de fazer associações permanece um mistério, mas marcou um grande passo para os ancestrais chineses pararem de se adaptar passivamente à natureza e começarem a modificá-la para atender às suas necessidades. O surgimento da agricultura andou de mãos dadas com a aglomeração da população. Pequenas comunidades começaram a crescer e a se concentrar. Civilizações como a Mesopotâmia, o Egito, o Vale do Indo e a China surgiram em bacias hidrográficas. Na China, as culturas floresceram ao longo dos rios Amarelo, Yangtze e Yang, com cidades padrões culturais independentes e comuns. Com melhores tecnologias agrícolas, as alianças tribais deram lugar a estados organizados, marcando uma nova etapa na sociedade humana. O Rio Amarelo, conhecido como o berço da civilização chinesa, é fonte de vida há milênios. Aqui, os primeiros habitantes cultivaram a
terra e construíram comunidades nas suas águas douradas. A ligação entre o homem e a natureza, relação que definiria o caráter único desta civilização. Muito antes das grandes dinastias e cidades fortificadas, a história chinesa começou em assentamentos pequenos e dispersos. Um dos primeiros vestígios de civilização registrados é a cultura Peiligang, que floresceu entre 7000 e 5000 AC, nas planícies férteis do Rio Amarelo. Esta cultura floresceu na planície central da China, na atual Henan, uma área-chave para o desenvolvimento da agricultura inicial na Ásia. Aqui, os primeiros habitantes cultivavam milho, criavam porcos e pescavam em comunidades agrícolas rudimentares. Estudos arqueológicos e genéticos sugerem que esta cultura foi formada por grupos neolíticos originários do leste asiático, descendentes de comunidades locais de caçadores-coletores. As descobertas arqueológicas em locais como Jiao e Peiligang incluem habitações circulares de barro com telhados de palha, ferramentas de pedra polida e cerâmica decorada com padrões simples. Sementes de milheto carbonizadas e restos de porcos domesticados confirmam a sua economia agrícola e pecuária. Além disso, flautas feitas de ossos de guindaste encontradas em Jiao, consideradas alguns dos instrumentos musicais mais antigos do mundo, sugerem uma ligação precoce à música e à expressão cultural. A cultura Peiligang marcou uma transição crítica na história da região, lançando as bases para o desenvolvimento agrícola e cultural que definiria as civilizações posteriores no que hoje é a China. A cultura Yangzhou, ativa por volta de 5000 AC, é conhecida por seus assentamentos bem organizados e pela distinta cerâmica vermelha e preta, decorada com padrões geométricos e figuras de animais. Estas peças não eram apenas funcionais, mas também uma forma inicial de expressão artística. Mais tarde, entre 3000 e 2000 AC, a cultura Longshan trouxe avanços significativos em tecnologia e organização social. Eles aperfeiçoaram a cerâmica preta polida, cuja confecção exigia técnicas avançadas de controle de fogo. Mas seu legado não se limita à arte. Em seus assentamentos estão as primeiras fortificações da China. Estas sociedades não só sobreviveram, mas lançaram as bases para uma civilização que estava destinada a prosperar e evoluir. E assim, à medida que as primeiras sociedades cresciam em complexidade, surgiu a necessidade de líderes, inaugurando o próximo capítulo da história chinesa, a ascensão das dinastias. A dinastia Xia, que segundo textos antigos governou entre 2070 e 1600 AC, é considerada por muitos como o ponto de partida da história dinástica da China. No entanto, a sua existência permanece na fronteira entre a história e a lenda. Foi uma linhagem real de governantes ou um mito construído por dinastias posteriores para legitimar o seu poder? O Shujin, um dos textos mais antigos da China, conta como Yu, o Grande, fundador da dinastia Xia, conseguiu o que parecia impossível: controlar as cheias devastadoras do Rio Amarelo. Em vez de bloquear as águas, Yu concebeu um sistema inovador de canais e barragens para as redirecionar, salvando aldeias inteiras e assegurando terras férteis para a agricultura. Esta conquista deu-lhe um estatuto quase divino entre o seu povo, e a sua liderança marcou o início do governo herdado, um conceito revolucionário na época.
A dinastia Xia representa uma transição crucial de pequenas comunidades tribais para uma sociedade mais organizada. Segundo histórias, Yu dividiu o território em regiões administrativas, lançando as bases para um sistema político centralizado. A agricultura floresceu nestas condições, permitindo que as comunidades se estabelecessem e florescer. No entanto, a falta de evidências arqueológicas conclusivas alimentou polêmica. No sítio arqueológico de Erlitou, da mesma época, foram encontrados palácios, oficinas de bronze e estruturas urbanas que poderão estar relacionadas com a dinastia Xia. Estas descobertas sugerem a existência de uma sociedade avançada, embora uma ligação direta com os relatos de Yu ainda não tenha sido confirmada, seja mito ou realidade. A dinastia Xia simboliza o início do governo centralizado na China, uma ideia que definiria a sua civilização durante milênios. Os governantes eram responsáveis por proteger seu povo e garantir o bem-estar de suas terras. Depois do Xia, vem um capítulo mais claro na história chinesa, a dinastia She. Com eles, a Idade do Bronze transformou não apenas ferramentas e armas, mas também a religião e a política. Entre 1600 e 1046 AC, a dinastia She marcou o início da Idade do Bronze na China. A sua última capital, Yin, deixou um legado arqueológico impressionante, com palácios, tumbas e oficinas avançadas. Os ossos do oráculo, gravados com as primeiras formas de escrita chinesa, destacam-se como uma de suas maiores contribuições. Usados para a adivinhação, eles registravam perguntas e respostas aos deuses, lançando as bases para um sistema escrito que evoluiria durante séculos. Estas práticas refletem a importância da religião na sua estrutura política, onde os reis também atuavam como líderes espirituais. Os túmulos reais, como o da rainha Fu Hao, contêm bronzes rituais, jade e armas, mostrando a riqueza e o poder da elite. No entanto, apesar de sua força, a dinastia She caiu devido ao declínio interno e à invasão dos Ji, uma sociedade de guerreiros que se aproveitou das fraquezas dos She para derrubá-los. No crepúsculo da dinastia She, Dexayen, seu último rei, governou com mão de ferro e luxo excessivo, perdendo o respeito de seu povo e aliados. Enquanto isso, a oeste, o Didi, um líder visionário, viu uma oportunidade para derrubar o império em declínio. Em 1046 a.C., os dois exércitos enfrentaram-se na Batalha de Muye, um confronto épico que marcaria o destino da China. Superado e abandonado por seus próprios homens, inmolándose junto a sus tesoros, Dei com sua queda, el fin de su reinado y el colapso de la dinastía. O proclamou o mandato do céu, dando início à gloriosa dinastia Ji. Assim, a dinastia She marcou o fim de uma era, mas a sua influência perdurou nas dinastias subsequentes. Mas nenhuma dinastia dura para sempre. A queda do She deu lugar a uma nova ideia revolucionária, o mandato do céu. Com os Ji, o poder não era mais absoluto, mas dependia da aprovação divina.
A dinastia Zhou governou a China de 1046 a 256 AC. Está organizada em dois períodos principais: o Zhou Ocidental, quando manteve o poder centralizado, e o Zhou Oriental, caracterizado pelo seu declínio e pela fragmentação do poder nos estados combatentes. Marcou uma das épocas mais influentes da história chinesa. Foi neste período que nasceu uma ideia revolucionária que mudaria para sempre o conceito de governação do país, o mandato do céu. De acordo com esta crença, o poder de um governante não vinha apenas da sua força militar ou riqueza, mas da aprovação divina. Mas esta ordem não era eterna. Se um governante se tornasse corrupto ou injusto, os céus poderiam retirar o seu favor, legitimando a rebelião e a ascensão de uma nova dinastia. O mandato do céu justificou a derrubada da dinastia She pelos Zhou e tornou-se a base ética para a sucessão de dinastias ao longo da história chinesa. Esta ideia não só uniu o poder terreno com a autoridade divina, mas também estabeleceu uma relação simbiótica entre os governantes e o seu povo. O bem-estar do reino era um reflexo da moralidade do governante. O período Zhou Ocidental, que durou de 1046 a 771 AC, representou uma era de estabilidade e prosperidade. Sua capital foi estabelecida em Aojin, perto da atual Onzian, na província de Shaanxi. A partir desta cidade, os Zhou implementaram um sistema feudal, delegando terras a senhores vassalos, que administravam seus territórios em nome do rei. Este sistema facilitou o controle eficiente e permitiu a expansão agrícola através de inovações como o arado de ferro e sistemas avançados de irrigação. No entanto, no final deste período, a autonomia dos senhores feudais enfraqueceu a autoridade central. Em 771 a.C., um ataque de tribos nômadas forçou a corte de Zhou a mudar a sua capital para leste, marcando o início de uma nova era. O Zhou Oriental. Este período durou de 770 a 256 AC e começou com a mudança da capital para Luoyang, na atual província de Henan. Durante esta fase, o poder real foi significativamente reduzido, enquanto os senhores feudais tornaram-se os principais atores políticos. Durante este período, a fragmentação política coexistiu com um boom cultural. Surgiram grandes escolas de pensamento, como o confucionismo, o taoísmo e o legalismo, cujos princípios influenciariam profundamente a sociedade chinesa. No entanto, este período foi marcado por intensas guerras entre estados como Qin, Shu e Zhao, o que incentivou avanços tecnológicos em armamentos e fortificações. No crepúsculo da dinastia Zhou, o rei Nan, fraco e rodeado de intrigas, não conseguiu conter a fragmentação do seu reino. Os outrora leais senhores feudais tornaram-se potências independentes. Entre eles, Yi, rei do estado de Qin, viu uma oportunidade no declínio de Zhou. Em 256 AC, Yi liderou seu exército contra as enfraquecidas forças Zhou. O rei Nan, abandonado por seus aliados, foi deposto e morreu logo depois. Assim terminou a dinastia Zhou. Contudo, o fim da dinastia Zhou marcou não apenas uma mudança de poder, mas o início de algo mais profundo, um conflito pela hegemonia total. Com os últimos vestígios de Zhou desaparecendo no tempo, Yi, conhecido como Qin Shi Huang, preparou-se para enfrentar uma tarefa monumental.
Poderia ele unificar um território fragmentado e confrontar as forças que não aceitariam o seu governo sem resistência. Uma nova era estava se formando, mas seu preço ainda não estava definido. Os lideraram o caminho com o mandato do céu, mas as divisões internas durante o período dos reinos combatentes deixaram a China fragmentada. À medida que os conflitos se intensificavam, surgiu um líder determinado a unificar a nação sob uma única bandeira. A era dos reinos divididos estava prestes a terminar. A história do primeiro Império Chinês começou. No ano 221 a.C., Qin Shi Huang conseguiu o que parecia impossível: unificar os reinos da China após séculos de fragmentação. Este marco marcou o início da dinastia Qin e uma nova era na história do território que hoje conhecemos como China. A dinastia Qin durou apenas 15 anos, de 221 a 206, mas deixou um impacto duradouro na história chinesa. O imperador centralizou o poder abolindo o sistema feudal, substituindo-o por províncias administradas por funcionários leais, consolidando a autoridade do trono sobre todo o território. Entre suas maiores conquistas estava a padronização. Shi Huang unificou a escrita, as moedas, os pesos e as medidas, facilitando o comércio e a administração em seu vasto império. Ele também empreendeu a construção da Grande Muralha, conectando as estruturas existentes para proteger as fronteiras do norte. O início da construção da Grande Muralha foi um feito de engenharia sem precedentes. Qin Shi Huang ordenou que as muralhas dos antigos reinos fossem consolidadas e expandidas para criar uma barreira contínua que protegeria o império de incursões de tribos nômades. Milhares de trabalhadores, incluindo camponeses, soldados e prisioneiros, foram recrutados para este projeto, enfrentando condições extremas e terrenos inóspitos. A parede, construída em pedra, terra compactada e madeira em diferentes seções, serviu não apenas como defesa, mas também como símbolo do poder unificador de Qin. Embora as seções da parede fossem funcionais, elas também tinham um impacto psicológico, desencorajando ataques e marcando os limites do controle imperial. O governo Qin era conhecido pela sua dureza. Baseado em princípios legalistas, reprimiu qualquer dissidência, com medidas como queimar livros e executar estudiosos. Embora a dinastia Qin tenha durado apenas 15 anos, o seu modelo de Estado centralizado deixou um impacto duradouro na história chinesa. No entanto, sua queda foi produto da mesma rigidez que definiu seu sucesso. A severidade das políticas legalistas, que puniam até mesmo os delitos menores com extrema severidade, gerou profundo descontentamento entre a população. O extenso trabalho forçado, como a construção da Grande Muralha e do mausoléu de Qin Shi Huang, esgotou os recursos do Império e desencadeou rebeliões em massa após a morte do imperador em 210 a.C. A incapacidade do seu sucessor de manter o controle face a estas revoltas precipitou o colapso da dinastia, marcando o fim do seu breve mas importante reinado.
Mas das cinzas deste primeiro império surgiu uma nova dinastia que levaria a China à sua primeira grande era de ouro, a dinastia Han. La dinastía Han. Que governou de 202 a.C. a 220 d.C., marcou uma era de ouro na história chinesa. Emergindo após o colapso da dinastia Qin, os Han equilibraram o poder centralizado com uma abordagem mais ética, baseada nos princípios confucionistas. Durante este período, a China registrou avanços significativos em tecnologia, cultura e comércio, tornando-se uma potência globalmente conectada através da Rota da Seda. A dinastia Han consolidou a identidade chinesa. A palavra Han passou a simbolizar a cultura e o povo chinês, refletindo tradições e conquistas que perduram até hoje. Durante este mesmo período, foi estabelecido um sistema burocrático que lançou as bases da administração imperial. A meritocracia, baseada em exames e no conhecimento dos clássicos confucionistas, recompensou o talento e fortaleceu a coesão social do império. Sob o imperador Wu, que governou de 141 a 87 a.C., o império atingiu a sua maior extensão territorial, consolidando regiões-chave e abrindo rotas comerciais para o Ocidente. A Rota da Seda não só permitiu o intercâmbio de mercadorias como seda e especiarias, mas também de ideias e culturas, fortalecendo a influência da China no mundo. Este intercâmbio foi vital para o desenvolvimento de áreas como a astronomia, a medicina e a engenharia, e as inovações deste período espalharam-se pela Ásia e pela Europa, demonstrando a capacidade da dinastia Han em transformar o cenário mundial. Durante o auge da dinastia Han Oriental, nos reinados de Huan e Ling, vislumbrou-se o crepúsculo do império que definia a China. No século II, as tensões e pressões cresceram devido a campanhas militares e disputas sucessórias. A burocracia e os conflitos entre famílias aristocráticas minaram o controle central, enquanto as catástrofes naturais e as crises alimentaram o descontentamento e a instabilidade. O declínio da dinastia Han, marcado pela corrupção e pelo descontentamento camponês, culminou na rebelião do Turbante Amarelo de 184 DC, liderada por Jiao. Senhores da guerra como Xiao Sun Quan e Liu Bei lutaram pelo controle enquanto o império desmoronava. Em 220 DC, Xiao Pi, filho de Xiao, forçou a abdicação do último imperador Han, Xian, proclamando-se imperador de Wei e inaugurando a Era dos Três Reinos. A velha ordem estava em colapso e um novo capítulo de rivalidades começou. A dinastia Han deixou um legado indelével, mas o seu declínio deu lugar à fragmentação. Após o período dos Três Reinos, a China foi unificada sob a dinastia Jin, e depois dividida durante as dinastias do Norte e do Sul. A reunificação Sui alimentou o esplendor da Era Tang, seguida pela fragmentação nas 5 dinastias e nos 10 reinos e subsequente unificação sob a dinastia Song. No século XIII, a invasão mongol liderada por Kublai e Genghis Khan estabeleceu a dinastia Yuan, o primeiro regime estrangeiro a governar a China. As dinastias Ming e Qi tentaram restaurar a identidade nacional, mas no século XIX os conflitos com as potências ocidentais, como as guerras do ópio, forçaram a China a assinar tratados desiguais, iniciando um período prolongado de humilhação e transformação. E exploraremos plenamente este período de 1600 anos na história do gigante asiático, desde a queda da dinastia Han em 220 DC até as guerras do ópio do século XIX, no espetacular próximo episódio da nossa série, China. Obrigado por se juntar a nós nesta emocionante jornada pela história da China antiga.
Seu apoio é o que nos leva a continuar criando conteúdo de qualidade. E a melhor forma de apoiar o nosso trabalho, ajudando-nos a continuar crescendo, é se cadastrando como membro do canal. Basta clicar em inscrever-se e fazer parte desta experiência incrível. Você também pode nos enviar um super obrigado com o botão abaixo do vídeo. Cada contribuição nos permite continuar criando mais conteúdo épico para você. Por outro lado, com algumas ações simples você pode nos ajudar a ir mais longe e demonstrar à plataforma que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos documentários.